Livro terceiro. Um dos grandes portos do Império Romano era Miseno, cidade que dá o seu nome ao promontório que o coroa, a poucas milhas a sudoeste de Nápoles. Um montão de ruínas recorda hoje o lugar onde se situava, mas no ano 24 do Senhor, era uma das praças mais importantes da costa ocidental da Itália. No ano mencionado, metade da frota romana de reserva estava ancorada em Miseno. Uma fria manhã de setembro, a sentinela da porta viu interrompida a sonolência que o repouso lhe ocasionava, pela algazarra feita por um numeroso grupo de pessoas que saía da praça em direção ao mar. Dirigiu um olhar aos matinais e alegres passeantes e voltou a cair no sono. Eram 20 ou 30 as pessoas que constituíam o grupo, sendo a sua maioria escravos que alumiavam o caminho, velado ainda pela neblina matinal, com tochas muito brilhantes e que exalavam um odor de nardo índico. Os amos caminhavam adiante, dando-se os braços. Um deles, que parecia contar 50 anos de idade, um pouco calvo e com uma coroa de louros na cabeça, pelas atenções de que era alvo, e pela cerimônia afetuosa com que era tratado, demonstrava ser o herói da partida. Um olhar bastou à sentinela para compreender que se tratava de gente importante que acompanhava algum amigo ao porto depois de uma noite passada alegremente. Trajavam todos amplas túnicas de lã branca, com grandes franjas de púrpura na parte inferior, e falavam ruidosamente. A sua conversa proporcionar-nos a mais pormenores. A fortuna é muito cruel, dizia um deles ao da coroa de louros, amigo Quintus, ao tirar-te da nossa companhia quando mal tiveste tempo de te acostumar à terra firme. Voltaste ontem do mar, mais além dos pilares e já temos que nos separar de novo. Não nos queixemos. O nosso caro Quintus não faz mais do que ir buscar ao mar o que perdeu esta noite em terra. Jogar aos dados num navio trepidante, não é o mesmo que jogá-los em terra, não é verdade, Quintus? Não injurieis a fortuna, exclamou um terceiro. Ela não é cega nem inconstante. Quando o nosso Arrius a consultou em Âncio, descobriu-lhe os segredos e acompanhou-o nos mares, governando ela mesma o leme da nave principal. Se nulo arrebatar agora, não nulo devolverá sempre coroando com novos louros? São os gregos que nulo arrebatam, gritou outro. Injuriemo-los a eles e não aos deuses, uma vez que por aprender a arte do comércio, esqueceram a da guerra. Falando assim, acabaram de atravessar a passagem e desembocaram no mole, já iluminado pela formosa luz da manhã. Para o veterano marinheiro, o rumor das ondas foi como que uma amistosa saudação. Respirou com afã, como para encher os pulmões da brisa marítima, mais agradável para ele que o perfume do nardo, e levantando as mãos, exclamou: Os meus tesouros foram adquiridos em Prenesta, não em Âncio. Olhai, vento do oeste. Obrigado, fortuna minha, acrescentou reverentemente. Todos os seus amigos repetiram a exclamação buliciosamente, e os escravos agitaram os archotes. Reparem, já vem ao meu encontro, disse ele, assinalando uma galera que se aproximava ondulando por sobre as ondas. Que necessidade tem um marinheiro de outras amantes? Acaso é a tua Lucrécia mais graciosa, meu caro Caio? Olhou o barco que se acercava, e na verdade, o seu orgulho justificava-se. Uma só vela branca estendia-se no mastro, e os remos que se levantavam e baixavam, permanecendo um instante parados e submergindo de novo com uma regularidade quase mecânica, como se de asas de ave se tratasse, impulsionavam o navio. Sim, respeitai os deuses, que nos oferecem ocasiões propícias, prosseguiu com os olhos fixos na embarcação.
Se as desperdiçamos, a culpa é nossa. Quanto aos gregos, esqueces, amigo Lentulus, que também o são os piratas que vou combater. Uma vitória sobre eles é mais satisfatória que 100 sobre os africanos. Então vais ao Egeu? O marinheiro não tinha olhos senão para o navio. Que graça, que elegância! Um cisne não se moveria mais majestosamente. Olhai! E quase imediatamente, acrescentou. Desculpa-me, Lentulus. Sim, parto para o Egeu, e como a minha partida é tão imediata, dir-vos-ei o motivo, pedindo somente que não o divulgueis. Não queria que, ao encontrardes o do Viro, o recriminasseis, ele é meu amigo. Pois bem, o comércio entre a Grécia e a Alexandria, segundo aquilo que ouvi, é inferior ao que existe entre Alexandria e Roma. Os habitantes desta parte do mundo, descuidaram-se na celebração dos cereais e Triptolemos castigou-os com uma pequena colheita. Deste modo, todo o comércio é tão importante que não pode ser interrompido um só dia. Todos vós também já ouvistes falar dos piratas do Quersoneso que habitam no Ponto Euxio. Não há ninguém mais audaz que eles, por todos os deuses. Ontem chegou a Roma a notícia de que as suas frotas tinham atravessado o Bósforo e tinham afundado as galeras de Bizâncio e Calcedônia, invadindo a Propontida, e ainda não satisfeitos, ocupado o Egeu. Os negociantes de grãos que têm as suas naves a oriente do Mediterrâneo, estão atemorizados. Pediram uma audiência ao imperador e hoje saem de Ravenna sem galeras, e de Miseno. Fez uma pausa para excitar a curiosidade dos amigos e terminou enfaticamente. Uma só. Afortunado Quintus, felicitamos-te. Essa preferência revela uma promoção. Desde já te saudamos, do Viro. Nada menos que isso. Quintus Arrius, o do Viro, soa melhor que Quintus Arrius, o tribuno. Assim o felicitaram com exuberantes manifestações de carinho. Obrigado, muito obrigado, disse Arrius a todos. Se tivesseis lanternas, diria que éreis algures. Por Pólux, farei mais, mostrar-vos-ei que reais adivinhos sois. Olhai e lede. Das dobras da sua toga, tirou um pergaminho enrolado e passou-o aos amigos, dizendo: Recebi-o quando estávamos, esta noite, à mesa. É de Sejano. Este nome era já famoso no mundo romano, mas não tão infame como se tornou mais tarde. De Sejano, exclamaram todos a uma voz, aproximando-se para ler o que o ministro tinha escrito. Sejano a Caio Cecílio Rufus, do Viro Roma, XIX Calcé. César recebeu excelentes informações de Gintus Arrius, o tribuno. Especialmente, ouviu celebrar o seu valor e perícia manifestador no mar ocidental. Por isto é sua vontade que o dito Arrius seja enviado imediatamente para o Oriente. É também vontade do nosso César, que reúna 100 trirremos de primeira classe, perfeitamente armados, e os despache sem demora contra os piratas que apareceram no Egeu, e que Quintus seja o comandante da frota. A organização fica ao teu cuidado, Cecílius. A necessidade é urgente, como verás pelos relatos que juntamente envio para ti e para Quintus. Saudações. Sejano. Aspas. Arrius não prestou atenção à leitura. Conforme se ia aproximando o navio, nele concentrava cada vez mais a sua atenção. Os olhares com que seguia todos os seus movimentos, pareciam os de um apaixonado. Por fim, agitou no ar uma das pontas da sua toga e, como em resposta, sobre o aplustro, ou espécie de abane fixado à popa da nave, foi içada uma bandeira vermelha,
enquanto vários marinheiros apareceram na ponte e, trepando pelas cordas, amainavam a vela. A nave voltou-se de proa, e à força dos remos, avizinhou-se do mole, caminhando velozmente na sua direção e na dos amigos. A rio seguiu a manobra com olhar brilhante. A pronta obediência ao leme e a segurança com que o barco seguia a rota imposta, eram qualidade de grande importância para o combate. Pelas ninfas, disse um dos amigos devolvendo-lhe o pergaminho. Não podemos dizer ao nosso maior amigo que vai ser importante, já o é. O nosso afeto, a partir deste momento, deve ser um pouco substituído pelo respeito. Tens algo mais a dizer-nos? Nada mais. O que acabais de saber é, a estas horas, notícia velha em Roma, sobretudo no palácio e no fórum. O do viro é discreto e as minhas instruções e o sítio em que hei de encontrar a frota vê-los-ei na carta de prego que há para mim a bordo. Contudo, se sacrificardes hoje e algum altar rogai aos deuses por um amigo que navega à vela e a remo em direção à Sicília. Mas aqui está já o meu navio, acrescentou olhando-o. Agradam-me os seus oficiais, pois não é fácil atracar um barco destes em semelhante ancoradouro. Deixai-me julgar da sua disciplina e perícia. Que, não conheceis a nave? Vejo-a pela primeira vez e não sei se encontrarei a bordo algum conhecido. O navio pertencia à classe das chamadas naves libúrnicas. Comprido, estreito, do casco baixo e construído para ser veloz e de fácil manobra. A proa era formosa, fendia a água formando duas cataratas de espuma, que salpicavam a sua curvatura elegante adornada com figuras de tritões, soprando búzios. Sob a proa, fixo à quilha, estava o rostrum ou esporão, de madeira dura, com ponta de ferro que nos combates era empregado como ariete. Poderosa cornija protegia a proa e rodeava a nave, à guisa de armadura. Dos lados e sob a cornija, uma tripla fileira de aberturas, protegidas por retângulos de coiro davam saída aos remos, 60 de cada lado. 2 grandes cabos aos lados, indicavam o número de âncoras presas na ponte do traquete. A simplicidade da mastreação demonstrava que a rapidez da nave estava confiada aos remos, acima de tudo. O mastro, um tanto mais para a proa que para a popa, estava seguro por tirantes as anilhas fixas às paredes internas do baluarte. O cordame era o indispensável para governar a única vela quadrada e a verga que a sustinha. Mais para lá do baluarte, via-se a ponte. Salvo os marinheiros, que tinham amainado a vela e se encontravam ainda na verga, apenas um homem se via sobre a ponte, perto da torre da proa, com escudo e elmo. Tão rápida e na aparência tão imprudente era a sua marcha que os amigos do homem, próximo da torre da proa, fizeram, com a mão estendida um sinal e, em seguida, todos os remos se levantaram, permanecendo um momento no ar e caíram verticalmente. A água agitou-se num caixão de espuma e a nave deu uma sacudidela e parou como que assustada. A um novo sinal, os remos tornaram a levantar-se e a cair, mas desta vez os da direita moveram-se para diante e os da esquerda para trás. 3 vezes se repetiu a manobra e a nave girou como sobre um eixo, atracando suavemente ao mole. Soou uma trombeta e pela escotilha precipitaram-se para a coberta os soldados com elmos, escudos e dardos deslumbrantes, formando em perfeita ordem de batalha, os marinheiros encarrapitaram-se na verga, os oficiais e músicos ocuparam os seus lugares, tudo isto sem necessidade de ordens, sem confusão, nem ruído. Quando os remos tocaram na muralha, uma ponte de madeira foi lançada de bordo. Então,
O tribuno voltou-se para os seus amigos com uma gravidade que não havia manifestado até então e disse: Agora, o dever. Tirou a coroa e deu-a ao jogador de dados. Abriu os braços aos seus camaradas que, um a um, acorreram a receber o seu abraço de despedida. Que os deuses te acompanhem, ó Quintus. Disseram-lhe. Saúde, respondeu. Aos escravos que agitavam os archotes, saudou-os com a mão e subiu a bordo, de belo aspecto, pela ordem da tripulação, alinhada, com os penachos a ondularem, os escudos e os dardos. Quando pisou a coberta soaram as trombetas e sobre o aplustro içou-se o vestilu em purpureum a bandeira purpuria, insígnia do comandante da frota. Havia 4 dias que a Astraca, assim se chamava a galera, navegava e sulcava velozmente as águas do Mar Jónio. Arrius tinha a esperança de encontrar a frota antes que esta chegasse à baía oriental da ilha de Cítera, designada para a reunião. No camarote, sentado na sua cadeira, os seus pensamentos dirigiam-se, a miúde para o remador número 60, cujo corpo de atleta lhe chamara a atenção nas suas frequentes visitas aos remadores. Conheces aquele homem, que agora abandona o banco? Perguntou ao hortador. Os escravos acabavam de ser rendidos. O número 60? Sim. O chefe olhou atentamente o remador. A embarcação saiu do estaleiro há 1 mês, a tripulação é para mim, tão nova como o barco. É um judeu, observou Arrius. O nobre Arrius tem o olhar penetrante. É muito jovem, continuou Arrius. E o nosso melhor remador, acrescentou o outro. Viu o seu remo dobrar-se até parecer que se partia em 2. Como se porta? É obediente. É tudo o que sei. Uma vez pediu-me um favor. Desejava mudar de sítio, alternando à esquerda e à direita. Disse-te os motivos? Que os homens que trabalham sempre do mesmo lado, ficam disformes. Acrescentou que, num dia de tempestade ou de batalha, podia haver conveniência de ter de mudar de lugar imprevistamente e então não daria o rendimento preciso. A ideia é nova. Que mais observaste nele? É mais culto que os seus companheiros. Nisso é romano, aprovou Arrius. O tribuno ficou pensativo durante alguns instantes e decidiu-se a voltar para o seu lugar. Se eu estiver na ponte, quando voltar ao trabalho, disse, manda-mo. 2 horas depois, Arrius viu aproximar-se o remador. O chefe, que te chama o nobre Arrius, disse que querias falar-me. Arrius observou a figura alta, musculosa, tingida pelo sol e pelo sangue impetuoso que lhe corria nas veias, contemplou-o com admiração, pensando no circo, mas o seu porte e a sua voz não deixaram de o impressionar. A voz denotava uma existência decorrida num ambiente elevado e fino, os olhos eram claros e francos, mais curiosos que desconfiados e ao olhar perscrutador, imperioso do tribuno não se baixaram nem mostraram sinal algum de vergonha, de ira ou de ameaça. O hortador disse-me que és o melhor dos seus remadores. O hortado é muito bom, replicou o forçado. Estás há muito neste serviço? Quase 3 anos. Nos remos? Nos remos. A fadiga é grande, poucos homens a suportam 1 ano, sem caírem doentes, e tu? És ainda muito jovem. O nobre Arrius esquece que o espírito acrescenta tenacidade ao corpo. Pelo teu acento pareces judeu. Os meus avós eram judeus, ainda não existia Roma. Não te falta o obstinado orgulho do teu povo, disse Arrius observando uma cintilação no olhar do remador. Que razões tens para ser orgulhoso?
Ser judeu. Arrius sorriu. Nunca estive em Jerusalém, disse, mas ouvi falar dos seus príncipes e conheci um deles. Era mercador e navegante, era digno de ser rei. De que condição és tu? No banco da galera sou um escravo. Meu pai era príncipe de Jerusalém e como mercador sulcava os mares. Era conhecido e estimado na corte do grande Augusto. E como se chamava? Itamar, da casa de Ur. O tribuno levantou a mão assombrado. Tu, filho de Ur. Depois de uma pausa, perguntou. Que delito te trouxe aqui? Judá deixou pender a cabeça sobre o peito. Fui acusado de ter querido assassinar o procurador Tibérios Gracchus. Tu! Exclamou Arrius ainda mais assombrado e retrocedendo um passo. Tu, esse assassino! Toda a Roma falou do acontecimento. Os dois homens olharam-se em silêncio. Eu julguei que a família de Ur tinha desaparecido do cimo da terra. Uma corrente de tristes recordações inundou o coração do jovem, abatendo-lhe o orgulho. As lágrimas brilhavam-lhe nos olhos. Mãe, mãe, ó, minha pequena Tirza. Onde estás, ó, tribuno, nobre tribuno? Se sabes alguma notícia delas, e juntou as mãos em atitude suplicante, diz-me tudo. Diz-me se vivem, e onde, e de que modo. Suplico-te. Fala. E aproximou-se de Arrius até lhe tocar o manto. Ó, 3 anos se passaram desde aquele dia terrível, 3 anos, ó tribuno, e cada dia foi para mim, toda uma vida de miséria, de sofrimento, sem ver um raio de esperança, sem ouvir uma só palavra. Oh, se pudesse esquecer tão facilmente como nos esquecem, ó, inextinguível amor materno. E Tirza, inocente como um lírio, tão fresca, tão graciosa, tão bela. Era o sol dos meus dias, a sua voz era uma música e foram as minhas mãos que provocaram a sua desgraça. E eu. Admites a culpa? Interrogou Arrius. Em Ben-Hur operou-se uma repentina transformação. A sua voz tornou-se sonora, levantou as mãos, os seus olhos fulguraram. Tu ouviste falar do Deus dos meus pais, disse, o infinito Jeová. Pois pela sua verdade e omnipotência, pelo afeto com que protegeu Israel, te juro que estou inocente. O tribuno estava comovido. Foste condenado em julgamento? Perguntou de repente. Não. O romano ergueu a mão, assombrado. Nem julgamento. Nenhuma testemunha. Ataram-me e conduziram-me a um cárcere na Torre Aunia. Não vi ninguém. Ninguém me falou. No dia seguinte levaram-me para a praia. Desde então sou um forçado. Que terias podido alegar em tua defesa? Era demasiado jovem para ser conspirador. Gratus era-me desconhecido. Se o tivesse querido assassinar não eram aqueles, nem o momento nem o sítio propícios. Cavalgava, em pleno dia, no meio de uma legião, a minha fuga seria impossível. Eu pertencia a uma família fiel amiga de Roma. Meu pai desfrutava do favor de Augusto. Éramos ricos e a ruína teria sido segura para mim, para a minha mãe, para a minha irmã. Por fim, a lei que para um filho de Israel é como o ar para os pulmões, teria detido a minha mão se eu tal tentasse. Não estava louco. Quem estava contigo? Encontrava-me no terraço do palácio de meu pai. Tirza estava a meu lado. Tínhamos assomado ao varandim para ver passar a legião. Uma lousa desprendeu-se debaixo da minha mão e caiu sobre Gratus. Onde estava a tua mãe? Nos seus aposentos. Que foi feito dela?
Ben-Hur apertou os punhos e com voz desgarradora replicou: Não sei. Vi que os soldados a levavam e nada mais soube depois. Expulsaram da casa todos os seres viventes, até os animais domésticos e selaram as portas a fim de que não pudesse ser de novo habitada. Perguntei por ela. Oh, uma só palavra. Quem me dirá? Estou agarrado a um remo para toda a vida. Arrius ouvira com atenção. Se os sentimentos assim demonstrados eram falsos, o galeote era um ator perfeito. Se eram verdadeiros, a inocência do judeu era indubitável e sendo inocente, quão terrível vingança se tomara por um ato fortuito. A existência rude e, por vezes sangrenta do tribuno, não sufocara as suas boas qualidades morais. Podia ser inexorável, quando o dever lhe o exigia, mas era também justo e a sua alma revoltava-se contra a menor injustiça. Os tripulantes da nave chamavam-lhe o bom tribuno. A piedade e a justiça impeliam-no a exercer um ato de justa reparação. Mas podia esperar, informar-se por outros, certificar-se de que era o príncipe Ben-Hur. Está bem, disse, por fim, volta para o teu lugar. Ben-Hur saudou, olhou a cara do seu senhor e nada descobriu nela que o fizesse conceber a mínima esperança. Se alguma vez me recordares, pensa na única coisa que te pedi, uma só palavra. Que me revelasse onde estão a minha mãe e a minha irmã. E afastou-se. Arrius seguiu-o com o olhar. Por Pollux, pensou. Que corpo mais a propósito para o circo. Que grande corredor daria. Que braço para a espada e para o clicote. Acrescentou em voz alta. Ben-Hur deteve-se e o tribuno aproximou-se. Se fosses livre, que farias? O ilustre Arrius está a troçar de mim, exclamou Judá com os lábios trêmulos. Não, por todos os deuses, não. Então responder-lhe-ei de vontade. A minha vida teria um só objetivo, ir procurar minha mãe e Tirza. Perderam muito, mas juro pelo Deus dos meus pais, eu alcançaria para elas o dobro. Eu falava da tua ambição, disse. Se a tua mãe e a tua irmã estivessem mortas, ou fosse impossível encontrá-las, então que farias? Uma palidez cinzenta invadiu o rosto de Ben-Hur, cujo olhar estava fixo na imensidão do mar. Tribuno, dir-te-ei a verdade. Na noite anterior ao terrível dia de que te falei, obtive a permissão de entrar na milícia. Não mudei de pensamento, e em todo o mundo só há uma escola militar. A palestra, exclamou Artius. Não, um acampamento romano. Mas antes tens que melhorar no manejo das armas. Um senhor não deve aconselhar o seu escravo. Arrius notou o seu erro e prosseguiu em voz fria. Agora vai-te, e não fantasies demasiado acerca do que te disse. Se pensares nisso terás que escolher entre a fama de gladiador, ou o serviço militar. O favor imperial poderia ajudar-te a adquirir a primeira, mas nenhuma recompensa existe para ti no segundo. Não és romano, bem vês. Na baía de Antímona, a orienta da ilha de Cítera, reuniram-se as 100 galeras. Depois de ter empregado o primeiro dia a revistá-las, o tribuno dirigiu-se a Naxos, a maior das cidades. Situada a meio caminho entre a costa da Grécia e a da Ásia, esta ilha formava, no meio do mar, como que uma fortaleza, desde a qual Arrius podia perseguir os piratas, quer permanecessem no mar Egeu, quer se dirigissem para o Mediterrâneo. Enquanto a frota, em ordem de batalha, se dirigia para a ilha, viu-se vir por ocidente uma galera solitária.
Arrius saiu-lhe ao encontro e obteve do seu capitão todas as informações de que necessitava. Onde estão os piratas? A esta pergunta, Arrius obteve esta resposta do capitão. Depois de ter saqueado Hefestia na ilha de Lemos, o inimigo dirigiu-se pela costa a Tessália, e segundo as últimas notícias, deve encontrar-se em algum dos golfos existentes entre a Eubéia e a Hélade. O tribuno considerava-se ditoso por saber os movimentos do inimigo, e deu graças reverentes à deusa Fortuna. Não ignorava o dano que uma só galera podia causar num mar aberto como o Mediterrâneo, e quantas dificuldades se opunham a ir procurá-la e destroçá-la. Arrius calculava encontrá-los não longe das Termópoas, e decidiu tapar-lhes a saída pelo norte e pelo sul. A um sinal da nave almirante a frota deteve-se. Quando tornou a pôr-se a caminho, Arrius dirigia uma esquadra de 50 galeras, com as quais entrou no estreito, enquanto outra esquadra, composta de igual número de navios, voltou de proa para o lado externo da ilha, com ordem de acostear e penetrar no estreito pela embocadura setentrional. Entretanto, Ben-Hur prosseguia a sua vida de remador. O descanso na baía de Antímona tinha-lhe infundido novo vigor e trabalhava com ânimo. O chefe, na plataforma, mostrava-se satisfeito. Um perfume de incenso entrou pelas escotilhas. O tribuno está junto do altar, pensou. Encontramo-nos, talvez, em vésperas de uma batalha? Ben-Hur tinha assistido a muitas, sem contudo, ter visto alguma. Do seu banco tinha ouvido muitas vezes o seu clamor, de tal modo que aqueles gritos se tinham tornado familiares aos seus ouvidos, como se de notas musicais se tratassem. Uma batalha tinha para ele, assim como para os demais forçados, um interesse muito diferente do que tinha para os marinheiros e soldados. Para estes, significava vitória ou derrota, aos escravos podia trazer uma mudança na sua condição, acaso a liberdade, mas, de qualquer dos modos, uma melhoria. Quando as trevas se fizeram mais densas, acenderam-se as lanternas suspensas nas escadas, e o tribuno desceu da ponte. Às suas ordens, os soldados puseram as armaduras e passou-se revista às armas. Por fim, Ben-Hur viu o tribuno colocar-se na sua plataforma, vestir a couraça e pôr o elmo, sinais incontestáveis de que a luta estava próxima. Em cada banco havia uma pesada cadeia, e com estas, o portador principiou a segurar os pés dos remadores, obrigando-os assim à obediência e privando-os, em caso de um desastre, de toda a possibilidade de salvação. Na câmara reinava um profundo silêncio, unicamente interrompido pelo rumor dos remos girando nos seus suportes de couro. Esta humilhação que todos os remadores sentiam, sentia a Ben-Hur mais vivamente que os companheiros. Tinha querido evitá-la a todo o custo, mas interviria o tribuno em seu favor? Ben-Hur esperava angustiosamente. O intervalo parecia-lhe uma eternidade. A cada golpe do remo dirigia os olhos para o tribuno que, terminados os preparativos, se tinha estendido no leito para descansar. O hortador aproximava-se. Por fim chegou ao número 60. Ben-Hur deteve o seu remo e estendeu o pé ao oficial. Neste momento o tribuno moveu-se, endireitou-se e fez um sinal com a cabeça. Uma violenta emoção de alegria se apoderou do judeu que, quando fez submergir de novo o remo na água, toda a nave lhe pareceu iluminada por um resplendor vivíssimo e desconhecido. Os golpes do martelo pareciam-lhe notas de música. Com o peito apoiado na empunhadura de chumbo, moíam o remo com toda a sua força até o dobrar como se o quisesse romper. O chefe acercou-se do tribuno e com um sorriso indicou-lhe o número 60. Que força! Exclamou.
E que ânimo! Disse por sua vez o tribuno. Trabalha melhor sem correntes. Nunca mais lhe as ponhas. E estendeu-se, de novo, no leito. A nave prosseguia avançando, impelida unicamente pelos remos e pela água, levemente picada pelo vento. Toda a tripulação, com exceção das sentinelas, dormia, a rios no seu camarote, os soldados no chão. Só Ben-Hur não podia dormir. Fundamentando-se no favor do tribuno, a esperança arrebatava-o através de caminhos florescentes, até horizontes de púrpura e ouro. A profunda escuridão que precede a alvorada, envolvia as águas, e a Astraca continuava na sua rota, quando uma sentinela, descendo rapidamente da ponte, se acercou de Arrius e o despertou. O tribuno pôs-se em pé, agarrou no elmo, na espada e no escudo e foi à procura do chefe dos marinheiros. Os piratas aproximam-se. Apressai-vos, disse. E com passo firme e confiante subiu a escada em direção à ponte. Toda a tripulação, já desperta, se preparava para o combate. Os oficiais ocupavam o seu posto. Os soldados tinham empunhado as armas e guarneciam os baluartes em fileiras duplas, como os legionários. Os remadores de reserva estavam alinhados diante do seu chefe e custodiados por alguns guardas. Ben-Hur, que se contava entre estes, prestava atenção aos últimos preparativos. A uma ordem dada na ponte e comunicada ao chefe dos escravos, os remos detiveram-se imediatamente. Que significava isto? Cada um dos 120 escravos presos aos bancos pelas cadeias, fez para si próprio esta pergunta. Mas nenhum pensou no que poderia resultar com o sucedido. Acorrentados aos bancos, a vitória só lhes teria redobrado as cadeias, enquanto em caso de desastre, incendiada ou afundada a nave, compartilhariam com ela o mesmo destino. Ben-Hur tinha outros pensamentos. Um som como se muitos remos golpeassem a água ao mesmo tempo, à sua volta, atraiu-lhe a atenção. A Astraca balançou um momento como se estivesse no meio de correntes contrárias. Então compreendeu que estava próxima uma grande frota, que provavelmente se preparava ao ataque. Da ponte veio nova ordem. Os remos submergiram na água e a galera prosseguiu lentamente o seu caminho. Pouco depois, um nítido e prolongado som de trompa, que partia da ponte, perturbou o silêncio. O chefe deixou cair o martelo e os remadores, inclinados sobre os remos, redobraram os esforços. A nave deslizou no seu caminho como uma criatura animada. Produziu-se um balanço muito violento. Os remadores, de pé diante do chefe, vacilaram, chegando alguns deles a cair. A nave retrocedeu, deteve-se e avançou de novo com ímpeto irresistível. Depois, sob a quilha, Ben-Hur sentiu um choque e o rumor surdo de madeira quebrada. A proa da nave romana tinha vencido. Não houve tréguas nem descanso. A Astraca continuou a sua marcha. Alguns marinheiros desceram precipitadamente pela escada, enfiaram as torcidas de algodão nos recipientes de azeite e passaram-nas, gotejando, aos companheiros que estavam na ponte. O fogo tinha que se juntar aos terrores do combate. O clamor ia aumentando por todos os lados. De vez em quando, escutava-se um estalido lúgubre seguido de vozes de terror que anunciavam que outra galera tinha ido ao fundo com toda a tripulação lá dentro. Mas a luta não era completamente favorável aos romanos. Muitas vezes, um soldado ou marinheiro era conduzido para a câmara, ferido e às vezes moribundo. Outras, nuvens de fumo e de vapor cheirando a carne queimada, penetravam pelas escotilhas,
submergindo a câmara numa densa escuridão, apenas interrompida pelo brilhar de alguma chama amarelada. De repente, a astraca deteve-se, os remos escaparam das mãos dos remadores, que foram lançados para fora dos assentos. Sobre a ponte ressoou o pisar furioso de muitos pés, e nos flancos ouviu-se o quebrar de naves e o entrechocar de remos. Os escravos deitaram-se por terra ou correram em busca de esconderijos. No meio deste pânico, um corpo humano foi lançado de cabeça através da escotilha aos pés de Ben-Hur, um busto seminu, uma massa de cabelos negros cobrindo um semblante e debaixo, um escudo de vime e de couro, um bárbaro setentrional, a quem a morte tinha privado da vingança e do motim. A astraca tinha sido abordada. Um estremecimento de terror invadiu o judeu. Talvez Arrius estivesse a defender a sua própria vida. Se tivesse morrido, que seria das suas esperanças e dos seus sonhos? O tumulto aumentou sobre a sua cabeça, na câmara, tudo era confusão. Os remadores estavam imóveis, como que paralisados nos seus bancos, apenas o chefe, sentado diante da mesa, esperava, impassível, uma ordem do tribuno, exemplo daquela admirável disciplina que subjugara o mundo. Este exemplo tranquilizou Ben-Hur, que se dominou o suficiente para refletir. A honra e o dever retinham o romano no seu posto, mas para ele estas razões não existiam. Ele era um escravo e talvez aquele fosse o momento de reconquistar a sua liberdade. Deu 2 passos, mas deteve-se. Uma sentença romana sujeitava-o ao seu destino. Em todo o mundo não encontraria um rincão em que se pudesse considerar seguro, em que não fosse alcançado pela vingança de Roma. Por outro lado, ele tinha necessidade da liberdade concedida com todas as formalidades da lei para poder percorrer a Judéia sem ser incomodado, até encontrar sua mãe. Oh, Deus! Quanto tinha orado e esperado para que essa liberdade chegasse. Por fim, parecia estar perto de a obter, se ativesse as palavras do tribuno. Mas se o seu benfeitor perecia? Não. Arrius não devia morrer. Melhor, era, em todo o caso, morrer com ele do que continuar a sua vida de forçado. Ben-Hur passeou a vista em redor. Sobre a câmara, a luta prosseguia. O bojo da nave roçava ainda pelo da nave inimiga. Os escravos agitavam-se nos seus bancos tentando quebrar as cadeias e ao verem a inutilidade dos seus esforços rugiam como loucos. Mas o chefe estava ainda sentado no seu lugar, impassível, fiel ao seu dever, sem outra arma que o martelo com o qual, em vão, procurava chamar os escravos à ordem. Ben-Hur dirigiu-lhe um olhar e depois afastou-se à procura do tribuno. Em 2 saltos encontrou-se a meio da escada e pôde ver um pedaço de céu fulgurante, algumas naves próximas, o mar coberto de destroços, mas faltou-lhe o terreno sob os pés e foi atirado violentamente para trás. O pavimento da câmara pareceu-lhe erguer-se e fender-se depois. Toda a parte posterior da nave abriu-se em 2 e afundou-se no meio de um tumulto de ondas e de espuma. A água atirara Ben-Hur para a parte posterior da câmara, onde teria morrido afogado, se a própria água o não tirasse de lá. Ao afundar-se, a enorme massa expeliu-o por uma das escotilhas e permitiu-lhe atingir a superfície. O tempo que tinha passado debaixo de água, parecera-lhe uma eternidade. Com a boca aberta, respirou a plenos pulmões o ar vivificante e gotejando água do cabelo e dos olhos, agarrou-se a um madeiro que flutuava perto dele. Sobre o mar estendia-se uma grande nuvem de fumo. A batalha prosseguia. De quando em quando, passava junto dele, como sombra gigantesca, uma nave. Através da névoa ouviam-se rangidos de naves a chocarem.
Muitos dos combatentes tinham voltado à superfície retomando aí a luta, servindo-se do apoio que lhes ofereciam as tábuas e mastros. Ben-Hur nada tinha a ver com aquela luta e esforçou-se por se afastar dela o mais depressa possível. Impeliu a tábua para diante, mas naquele momento viu sair da água um elmo doirado, depois duas mãos que procuravam agarrar-se à sua tábua. Ben-Hur parou assombrado. O elmo apareceu de novo, depois dois braços agitaram-se violentamente. A cabeça deitou-se para trás, deixando ver o rosto à claridade. Ben-Hur deu um grito de alegria, diante daquele aparecimento e antes que se afundasse pela terceira vez agarrou a corrente que prendia o elmo sob o queixo e puxou-o para o madeiro. Aquele homem era Arrius, o tribuno. O judeu acomodou o romano sobre a tábua, e esperou. A alva avançava lentamente. Que traria ela? Se os piratas tinham vencido, a vida do romano estava perdida. Por fim o sol brilhou com todo o seu esplendor. Ben-Hur viu terra à sua esquerda, mas muito longe para a poder atingir a nado. Aqui e ali, outros náufragos como ele flutuavam agarrados a destroços. À direita uma galera inclinada sobre o flanco, as velas destroçadas, os remos inertes. Uma hora decorreu deste modo e a angústia de Ben-Hur aumentou. Se a ajuda tardasse, Arrius podia perecer. Ao ver a sua fria imobilidade chegou, uma vez, a supô-lo já cadáver. Tirou-lhe o elmo da cabeça e depois, com grande esforço despojou-o também da couraça. O coração do tribuno batia levemente. Isto aumentou a confiança de Ben-Hur, que, seguindo o costume da sua raça, se entregou à oração. Ben-Hur experimentou uma intensa alegria quando Arrius pôde articular algumas palavras. Depois de algumas perguntas acerca do lugar onde se encontrava, e de que modo tinha sido salvo, o pensamento do tribuno reportou-se subitamente ao resultado da batalha. A nossa salvação, disse, depende do resultado. Salvaste-me a vida, com perigo da tua e, aconteça o que acontecer, conta com a minha gratidão. Se a sorte me favorecer, farei, por ti, tudo o que um romano poderoso pode fazer para demonstrar a sua gratidão. Mas enquanto ignoramos se me prestaste um serviço, devo pedir-te um favor. Promete-me que, se a ocasião se apresentar, me prestarás o melhor serviço que um homem pode prestar a outro homem. Se for coisa lícita, fala aí, disse Ben-Hur. Arrius descansou novamente. És verdadeiramente o filho de Ur, o israelita? Sou, já tu disse. Eu conheci teu pai. Judá aproximou-se do tribuno, cuja voz ia enfraquecendo. Conheci-o e estimei-o, continuou Arrius. Tu, seu filho, terás ouvido falar de Catão e de Brutus. Com a sua morte ditaram a lei de que um romano não deve sobreviver à sua desgraça. Compreendes? Compreendo. Os nobres romanos costumam usar um anel. Este uso-o eu. Toma-o e põe-no no teu dedo. Ben-Hur obedeceu. Esta joia ser-te-á de grande utilidade, disse Arrius. Se eu morrer, procura o meu liberto que administra os meus bens, encontrá-lo-ás numa quinta perto de Miseno. Diz-lhe como chegou às tuas mãos e pede-lhe o que quiseres, não tu recusara. Se viver, farei ainda mais. Devolver-te-ei a liberdade, restituir-te-ei a tua família, ou poderás escolher a profissão que mais te agradar. Compreendes? Compreendo. Agora, jura. Nobre Arrius, a tua voz indica-me que vais pedir-me algo de suma gravidade. Expõe, primeiro, o teu desejo.
Prometerás? Não posso, sem saber o que pretendes. Bendito seja o Deus de meus pais. Olha, uma nave. Donde vem? Do norte. Traz bandeira? Não. Se a galera pertence aos corsários, salvaste a vida, talvez não te deem a liberdade, talvez te destinem ainda aos remos, mas não te matarão. Mas eu. Por Pólux. Eu sou demasiado velho para sobreviver à desonra. Dirás a Roma que Quintus Arrius foi a pique com o seu barco, como corresponde a um tribuno romano. Se a galera for uma nave corsária, atira-me do madeiro e deixa-me morrer afogado. Compreendes? Jura-me que o farás. Não cometerei semelhante ação, disse Judá com firmeza. A lei que governa os filhos de Israel mo proíbe. Toma o teu anel, ó tribuno, acrescentou, tirando-o do dedo. Toma o teu anel e com ele as tuas promessas. Toma o teu anel. Arrius não respondeu. Não o queres? Perguntou Judá. Não em sinal de cólera ou de menosprezo, entendes, mas para me livrar de uma obrigação que sobre mim pesa, atirarei o teu presente ao mar. E atirou o anel ao mar. Arrius ouviu-o cair, mas não ergueu os olhos. Cometeste uma imprudência, disse. Pensa na tua condição. Eu não dependo de ti para morrer. A vida é um fio tênue que posso romper sem que tu me ajudes, e se o fizer, que será de ti? Quem quer morrer, prefere que outros o matem, porque, como ensina Platão, a alma rebela-se contra a ideia do suicídio. Se aquela nave pertence aos piratas, abandonarei o mundo, sou romano e para mim a fortuna e a honra são tudo. Mas teria querido ser-te útil. Ambos se calaram e ficaram à espera. Ben-Hur olhava a nave. Arrius descansava com os olhos fechados, indiferente a tudo. Está seguro de que é uma nave inimiga? Perguntou Ben-Hur. Assim o creio, responde Arrius. Parou e deitou um escaleira à água. Vês a sua bandeira? Não há outro sinal pelo qual se possa conhecer se é romana? Se fosse romana traria um elmo na extremidade da mastreação. Então alegra-te, eu vejo o elmo. Mas Arrius não se tranquilizou. Ben-Hur observava atentamente. A galera aproxima-se de uma outra abandonada. Já está a seu lado. Destaca homens para bordo. Então, Arrius abriu os olhos e soergueu-se, sentando-se no madeiro. Dá graças ao teu Deus, disse para Ben-Hur, como eu as dou aos meus deuses. Um corsário teria afundado, não salvo a nave. A vitória é minha. A fortuna não me abandonou. Agita a mão. Chama-os. Eu serei do viro, e tu. Eu conheci o teu pai e estimei-o. Era um verdadeiro príncipe. Com ele aprendi que um judeu não é um bárbaro. Levar-te-ei comigo, adotar-te-ei como filho. Dá graças aos teus deuses e chama os marinheiros. Depressa. Judá ergueu-se sobre a tábua, agitou as mãos e gritou com todas as forças dos seus pulmões. Por fim, os marinheiros do bote viram-no e os náufragos foram imediatamente recolhidos. Arrius foi recebido a bordo da galera com todas as honras devidas a um vencedor tão favorecido pela sorte, e estendido num leito sobre a ponte escutou todas as particularidades do final da batalha. No seu regresso à pátria, Arrius teve em Miseno uma acolhida triunfal. O jovem que o acompanhava, chamou desde logo as atenções dos seus amigos e as suas perguntas acerca de quem era, respondeu o tribuno relatando com afeto e emoção a história do seu salvamento. Terminado o relato, chamou Ben-Hur e pondo-lhe a mão nas costas.
Meus amigos, este é meu filho e herdeiro, o qual, tendo de suceder-me na propriedade dos meus bens, se os deuses permitirem que eu os deixe, deverá, daqui por diante, usar o meu nome. Peço-lhes que lhe queiram como me querem a mim. Mal se apresentou a ocasião, a adoção foi oficializada. Deste modo o nobre romano manteve a promessa feita a Ben-Hur, e pouco depois apresentou-o no mundo imperial.